No nosso devocional de hoje, temos aqui a junção de dois livros, o livro de Ruth e o livro de 1 Samuel, capítulos 1 e 2. Ruth, uma história incrível que começou tragicamente. Ruth perde seu esposo, sua sogra perde os 2 filhos e o marido, mas mesmo assim Ruth decide continuar seguindo a sua sogra. Resolve se abrir para o novo, sair da sua nação, dos seus costumes, dos seus deuses, e olha para a sua sogra e fala: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Mesmo ela sabendo que naquela época as viúvas tinham uma tendência de sofrimento muito grande, ela resolve continuar com a sua sogra, sai da sua terra e voltam para Belém, terra de Noemi. E assim, sucessivamente, começa ali um momento difícil da vida das duas, pois Noemi, muito amargurada, sabia que estaria passando por um momento de privações na sua vida, privações de felicidade, privações de um futuro. Ela não sabia mais o que seria do seu futuro, mas mesmo assim Ruth estava ali, ao lado dela. Podemos aqui fazer uma junção com o livro de 1 Samuel com a história de Ana. Ana, casada com Eucana, Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana estéril não tinha filhos. Todas as vezes que Ana ia adorar o Senhor no templo, Penina zombava dela. Penina amargurava ela, deixava ela amargurada de coração. Mesmo assim, Ana não desistia. Continuava indo ao templo, continuava chorando aos pés do Senhor e orando para ele, para que pudesse, através do milagre, ter um filho. E como que podemos comparar a vida nesse momento das duas? Ruth não saberia o que seria da vida dela. Ruth não tinha entendimento do que poderia acontecer com a vida dela. Ela apenas estava seguindo a sua sogra e muitas das vezes, acredito eu, confiando que poderia acontecer algo na vida das duas ainda. Ana esperava um milagre, também não saberia se teria um filho ou não, mas as duas resolveram confiar no Senhor. Se você pegar o livro de Ruth, não tem nenhum momento que fala "e Deus falou com Ruth". Se você pegar aqui o primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, não tem nenhum momento falando Deus falou com Ana, Deus prometeu um filho a Ana. Não, as duas tiveram que confiar, as duas tiveram que perseverar no meio das suas lutas. Mesmo Ruth, sem saber o que seria do seu futuro, estava ali, prevalecendo e confiando num Deus que até pouco tempo não conheceria. Ela, sendo moabita, não era um Deus dos moabitas. Então, mesmo assim, ela resolveu acreditar que o melhor poderia acontecer na vida dela. Ana já conhecia o Senhor, Ana já buscava o Senhor. Diz que todas as vezes que eles iam à casa do Senhor, Ana chorava e pedia ao Senhor, mesmo amargurada, mesmo triste, por causa que Penina excessivamente, como diz aqui em 1 Samuel, a atormentava, a perseguia, zombava dela, possivelmente por ela ser estéril. Mesmo assim, Ana não desistiu. Vemos aqui 2 mulheres que perseveraram em meio às suas lutas, com medo, mas mesmo assim não pararam, com receios, mesmo assim não travaram, viram a batalha à sua frente e decidiram confiar que o Deus que estava com elas venceria aquela batalha por elas, porque pelas nossas forças nós não conseguiríamos fazer nada nessa vida. Com as nossas forças seríamos limitados. Se nós quiséssemos segurar a mão de Deus, possivelmente um dia nós vamos soltar, pois se a gente segurar, levantar um copo de água e passar com ele o dia inteiro, chegar no final do dia, possivelmente nós não estaremos nem sentindo o nosso braço. Agora, se nós se permitirmos que Deus segure as nossas mãos, como Ele soltará? E para isso temos que ter esse exemplo de Rutiana em nossas vidas, de perseverar na palavra, perseverar na promessa de Deus nas nossas vidas. Promessas que muitas das vezes não vêm da palavra de Deus através de homens, vêm através da Bíblia, do que Deus já falou para nós, do que Deus já prometeu para nós de Gênesis a Apocalipse, de que o melhor dele veio já há 2000 anos atrás, que foi Jesus, que um dia que morreu na cruz por nós, derramou sobre nós a sua graça, derramou sobre nós o Espírito Santo, que hoje é o nosso Consolador, é aquele que fala as palavras de Jesus no nosso espírito. Paulo disse, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, muitas das vezes a gente procura por promessas que Deus já tenha feito ela aqui na Bíblia, prometendo para nós a salvação eterna. Então, como Ana e como Ruth que perseveraram nas suas lutas, temos nós que perseverar nas lutas que temos hoje. Muitas das vezes são lutas que para alguns pode ser parecer pequena, para muitos pode ser uma luta muito grande, mas todos temos as nossas lutas, todos temos os nossos medos, todos temos as nossas dúvidas. E mesmo assim, como Ana e Ruth, temos o nosso dever de prevalecer na palavra de Deus. E prevalecendo nessa fé, vemos aqui a continuação da história de Ruth e de Ana. Ruth estava trabalhando nos campos de Boaz. Ruth não estava presa num quarto,
depressiva pelo seu passado que lhe foi imputado sem ela querer. Ruth possivelmente não queria a morte do seu marido, não queria ter largado o seu povo, a sua terra, muitas das vezes. Ruth deveria estar vivendo, às vezes, numa felicidade com a sua família, na qual ela tinha conquistado. Mas isso lhe foi tirado, e mesmo assim ela falou, eu não posso parar, eu tenho que continuar. E continuando, ela se encontrou nos campos de Boaz. Boaz, no desenrolar da história, se torna o seu resgatador. Compra os campos de Noemi, sua sogra, e assim toma Ruth por mulher. Ruth, por sua vez, dá um filho a Boaz, e o seu nome, Obed. Obed, que vinha a ser pai de Jessé, que vinha a ser pai de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, veio da família de Ruth, porque Ruth decidiu não desistir, porque Ruth resolveu prevalecer. Ruth não ficou parada no tempo no qual ela não queria estar. Ruth se viu envolvida num caos na vida dela e mesmo assim resolveu prevalecer. Mesmo, como eu já disse, não ouvindo a voz do Senhor, porque não tem aqui no livro dela falando isso, mas ela por si mesma resolveu acreditar no Senhor. Ana também não tem nada aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, dizendo que Deus prometeu um filho para ela. Ana acreditava que poderia ter um filho. Ana confiava em Deus mesmo passando anos tendo essa petição para Deus e não tendo a resposta dele. Mas você vê que Ana, na sua oração, quando ela resolve fazer um voto com Deus, ela fala, Deus, se o Senhor me der um filho homem, eu dedicarei todos os dias da vida dele para o Senhor. Então vemos aqui uma mulher que resolveu abrir mão do sonho da vida dela para entregar o sonho dela nas mãos do Senhor. Essa é uma fé que não se baseia em cima apenas de uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Essa é uma fé de quem já acreditou que Deus é tudo para a nossa vida, que mesmo que tenhamos aflições nessa vida, Deus já nos prometeu ter uma vida melhor no céu. Essa fé de Ana nos mostra que muito mais vale acreditar no dono da bênção do que na bênção que virá. Ana estava aqui nos demonstrando que ela queria uma bênção, só que muito mais valia para ela ter uma bênção na presença do Senhor do que receber uma bênção e depois esquecer da palavra do Senhor. Pois você vê que Penina zombava de Ana. Então mesmo Penina estando próximo do Senhor, estando próximo da casa do Senhor, já que Eucana estava sempre lá servindo ao Senhor, estava muito distante seu coração do Senhor. Ana não queria isso para ela. Ana não queria isso para o seu filho. Ana queria uma bênção, mas que a bênção não roubasse o dono da bênção dela. Então que hoje possamos ter essa consciência. Muitas das vezes nós pedimos uma bênção para o Senhor e quando recebemos, abandonamos a casa do Senhor, porque a bênção se tornou maior do que o abençoador. E nunca na nossa vida teremos algo maior do que o Senhor, do que a presença dele, do que a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então que possamos entender como Ana entendeu, que mais valia para ela ter uma bênção na presença do Senhor do que ter uma bênção e não ter mais o dono da bênção. Então que possamos ter essa convicção e essa fé de Ana, essa fé e convicção de Ruth, de acreditar que muitas das vezes estaremos orando, muitas das vezes estaremos chorando e não ouviremos a voz do Senhor, não sentiremos a sua presença. Mas isso não quer dizer que Deus não está lá, que Deus não está ouvindo todas as nossas orações, está vendo todas as nossas lágrimas, que mesmo em meio a 8 bilhões de pessoas desse mundo, Ele sabe o meu e o seu nome, Ele sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades. E como Ana, que disse aqui em 1 Samuel capítulo 1, Deus se lembrou dela, e Deus se lembrará de mim e de você também, se nós prevalecermos como Ruth e Ana prevaleceu, não desanimando, não deixando com que o passado seja maior do que o presente e nos roube o futuro que teremos com Deus. Que possamos entender que o melhor não é a bênção que virá, a bênção que Ruth queria, a bênção que Ana queria. O melhor foi o que já veio para nós hoje, que já sabemos, foi há 2000 anos atrás, quando Jesus, numa cruz, levou sobre si todos os nossos pecados. E através da sua graça, da graça de Jesus, não porque nós merecemos, pois nós nunca mereceríamos o céu, mas por causa da sua graça, Ele nos deu a oportunidade de lutarmos nessa vida para termos um lugar no céu com Ele. Então, como Ele disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Então entenda, o jugo e o fardo de Jesus é muito mais suave do que os nossos. Nós temos os nossos fardos e nossas lutas, o nosso jugo que esse mundo coloca sobre nós, mas se nós decidirmos, como Ruth e Ana decidiu, acreditar que o fardo de Jesus, que o jugo de Jesus, que muitas das vezes parece
complicado, a gente não entende como podemos adorá-lo e ter com processos e estar no meio de lutas dessa vida, mas que mesmo assim valerá a pena no final se prevalecermos com ele em fé. Eu não sei a bênção que você está precisando, eu não sei o milagre que você está precisando, mas uma coisa eu sei, como Ana e Ruth venceram, nós venceremos. Mesmo que esse mundo seja tão complicado, tão complexo como ele é, um dia estaremos na glória com Deus nos céus. E lá venceremos em cima da morte, como Jesus venceu. Então que possamos acreditar que como Ana e Ruth tiveram bênçãos ainda nessa terra, nós também podemos ter. Mas que principalmente não devemos nunca abandonar a fé em Deus. Pois a fé é o que precede a conquista. Então se você quer um dia conquistar algo com Deus, tenha fé que tudo que ele fez por Jesus naquela cruz foi por amor a você, por amor a nós, e que isso é muito maior do que qualquer bênção que possamos esperar ainda dele. Então acredite, vai valer a pena prevalecer com Deus até o fim. Que Jesus possa ser todo o amor que você precisa nessa vida. Jesus venha ser a maior conquista da sua vida. Que ele venha ser o que você mais almeja, como primícias da sua vida. E que todos os dias você peça que o Espírito Santo testifique isso no seu coração, na sua alma, no seu espírito, para que você seja transformado em amor. E assim esse amor possa ser maior do que tudo o que nós um dia sonhamos e pensamos. Pois o amor dele foi o que nos conquistou lá atrás e nos conquistará todos os dias até o final dessa vida. Que Deus abençoe.